Olá, cursistas. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Renan Aquino. Trabalharemos a disciplina de Manutenção Elétrica Industrial. Sou professor há 9 anos e já trabalhei com essa disciplina no curso de Eletrotécnica em outra instituição. Tenho formação na área de automação industrial, como técnico, e de controle e automação como engenheiro, e pós-graduado em engenharia de manutenção. A nossa disciplina tem como objetivo compreender os conceitos teóricos e as funções básicas da manutenção elétrica industrial. Com isso, conhecer o processo de evolução e os diferentes tipos de manutenção industrial aplicados na indústria. Definir as diferenças e aplicabilidades de cada tipo de manutenção. Empregar e interpretar os princípios e os fundamentos das principais técnicas e planejamento de manutenção elétrica industrial. Penso que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotem e depois apostarem no nosso Fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um Fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. Vamos começar? Manutenção elétrica industrial, principais conceitos de manutenção. Primeira parte, nós vamos falar o que é manutenção. Manutenção. Definição de manutenção. Podemos definir a manutenção como o ato ou efeito de manter, cuidar de algum objeto ou bem, ou seja, manter a conservação de algo em seu estado pleno de funcionamento. Podemos também entender manutenção como o conjunto de tratativas e cuidados técnicos indispensáveis ao funcionamento regular e permanente de nossas máquinas, equipamentos, ferramentas e instalações. Esses cuidados envolvem a conservação, a adequação, a restauração, a substituição e a prevenção. Por exemplo, quando mantemos as engrenagens lubrificadas, estamos conservando-as. Quando estamos trocando um plugue de um cabo elétrico, estamos substituindo por um novo. Quando efetuamos uma reforma em um imóvel, estamos restaurando pelo efeito do tempo. Quando estamos isolando uma emenda de um fio, estamos prevenindo de um curto-circuito. Podemos fazer uma analogia ao nosso corpo humano. Por incrível que pareça, precisamos de um conjunto de cuidados diários ou periódicos que são indispensáveis ao bom funcionamento regular e permanente do nosso corpo. O simples ato de escovar os dentes diariamente, ir ao dentista regularmente, cortar as unhas e higienização pessoal também são cuidados que visam manter e conservar a vivência diária do ser humano. Outro conceito mais técnico e generalista de manutenção é que a manutenção nada mais é do que um conjunto de técnicas destinadas a manter equipamentos, instalações e edificações com maior tempo de utilização que possa ter um maior rendimento de suas funcionalidades, trabalho de condições seguras e a principal visão de qualquer empresa, a redução de custos. Porque quando se reduz custos, aumenta-se os lucros da empresa, podendo assim ter mais investimentos em diversas áreas da empresa. Portanto, de uma forma geral, a manutenção constitui-se na conservação de todos os equipamentos, de forma que estejam em condições ótimas de operação, quando solicitados ou em caso de defeitos. Estes possam ser reparados no mesmo tempo possível e da maneira tecnicamente mais correta. De modo geral, a manutenção em uma empresa tem como principais objetivos manter os equipamentos e máquinas em condições de pleno funcionamento para que possa garantir a produção normal e a qualidade dos seus produtos ali fabricados. Ou seja, garantir que o equipamento funcione perfeitamente, sem defeitos e paradas inesperadas. Outro objetivo é prevenir prováveis falhas ou quebras dos elementos ou partes das máquinas, através de ações de manutenção preventiva
que são fundamentais para se atingir esse objetivo. Podemos citar também como objetivos da manutenção os seguintes itens: a redução das intervenções ao menor número possível, porque máquina parada é perda de produção e com isso teremos interferência em diversos setores da empresa. A redução dos custos de manutenção, um dos grandes objetivos a serem atingidos para o cenário atual de crise que estamos enfrentando. Por fim, cuidar do ativo da empresa, ou seja, cuidar dos bens e patrimônio da empresa, desde a organização do setor de manutenção até o uso adequado de suas instalações na qual você trabalha. Os serviços de manutenção não são de responsabilidade exclusiva do pessoal da manutenção, mas também de todos os operadores, auxiliares e responsáveis de uma forma direta ou indireta pela máquina e equipamentos, e ou pelas instalações. Essa responsabilidade pode ser dividida em 3 partes: pelo pessoal da gestão, responsável pela parte estratégica da manutenção, localizado no topo de uma pirâmide. É quem vai definir os rumos da manutenção dentro da empresa. No meio da pirâmide, temos o pessoal da parte tática, supervisores responsáveis por verificar, orientar e fiscalizar o pessoal da parte operacional, que são a base da pirâmide, também conhecido como pessoal de chão de fábrica. Esses 3 níveis da pirâmide são responsáveis por vários operações e ações que visam o pleno funcionamento do equipamento, de modo a reduzir o número de intervenções que são: monitorar as partes de máquinas sujeitas a maiores desgastes, ou seja, dar mais atenção aos pontos críticos do equipamento, ajustar ou trocar componentes em períodos pré-determinados, conforme planos de manutenção do equipamento, examinar os componentes antes do término de suas garantias, replanejar, se necessário, o programa de prevenção quando ele não estiver atendendo os objetivos citados acima. Para chegar ao cenário atual que temos de manutenção em todo o mundo, tivemos diversas etapas de transformação. A quebra de paradigma foi um grande avanço obtido. Paradigma do passado da manutenção. O homem da manutenção sente-se bem quando executa um bom reparo. Nesse período, a visão da manutenção de qualidade não existia. O homem da manutenção trabalhava no conceito de quebrou, conserta, e sentia-se bem quando realizava o reparo e o equipamento voltava a funcionar, não tendo ainda uma visão futura da manutenção. Já o paradigma moderno fala o seguinte: o homem da manutenção sente-se bem quando consegue evitar falhas. Não é mais aceitável que o equipamento ou sistema pare de maneira não prevista. A busca por métodos de manutenção mais eficientes e que possam trazer mais confiabilidade para o processo é o que almeja o homem moderno da manutenção. Diferente do paradigma anterior, o homem da manutenção não se sente bem quando o equipamento para de maneira inesperada. Na imagem, fazemos uma analogia com o paradigma do passado e o moderno. A manutenção do passado procurava uma eficiência nos serviços de manutenção, reparando o equipamento mais rápido possível, de modo a voltar a produzir. Com isso, não havia preocupação com a manutenção. Já a manutenção de hoje é centrada na eficácia de suas ações, preocupada em manter o equipamento disponível para operar, ou seja, a manutenção passa a ser parte fundamental para que a produção possa trabalhar sem paradas inesperadas. Fatores que motivaram essas mudanças.
o aumento bastante rápido do número e diversidade dos itens físicos, sejam elas instalações, equipamentos e edificações da empresa, projetos mais complexos e mais modernos, novas técnicas de manutenção que foram surgindo ao longo do tempo, novos enfoques sobre a organização da manutenção e suas responsabilidades. Foram alguns desses fatores que motivaram essas mudanças. A manutenção, embora despercebida, sempre existiu, mesmo nas épocas mais remotas. O termo utilizado, manutenção, na sua versão inglesa, é registrado pelos dicionários desde o século XVI, com o significado de ato de manter reparado. Foi nos países europeus e norte-americanos onde a ideia de organização da manutenção iniciou, devido à maior antiguidade do seu parque industrial. Na imagem, temos um relógio mecânico medieval, citado em alguns livros da área de manutenção, como o marco inicial da necessidade de intervenção para uma manutenção. Já em 1776, com o aparecimento da máquina a vapor, se considera o marco inicial da Revolução Industrial. Até então, a produção era do tipo artesanal, onde não incluía máquinas no processo de fabricação. Na imagem, uma máquina a vapor que foi desenvolvida por James Watt. Por esta razão, consideramos o início da manutenção nesta mesma data, onde começa a mecanização dos processos de produção. Com as máquinas da... Essa eu comi a palavra. Como as máquinas da época eram consertadas após sua quebra, a característica da manutenção era do tipo corretiva, correção da falha concreta após a parada do equipamento. A evolução das técnicas de manutenção deu início por volta de 1920, em um período pós-Primeira Guerra Mundial, onde predominava a manutenção corretiva. A manutenção preventiva veio aperfeiçoar as técnicas de manutenção, surgindo por volta da década de 50, em um período pós-Segunda Guerra Mundial. A manutenção preditiva surgiu por volta de 1960 e a TPM, que é a manutenção produtiva total, surgiu na década de 70, ambas seguindo uma evolução onde buscavam excelência nos processos de manutenção. Histórico da manutenção. A história da manutenção é longa, mas os seus desenvolvimentos mais relevantes ocorreram todos na segunda metade do século passado. A manutenção teve 3 momentos importantes quanto à sua evolução: a primeira geração, segunda geração e a terceira geração. Em alguns livros, podemos encontrar até 4 gerações, onde esses autores julgam a 4ª geração sendo a transformação atual que estamos passando, ou seja, mudanças acontecidas no século XXI. Porém, aqui iremos tratar somente das 3 primeiras gerações. A primeira geração da manutenção, assim como o maquinário, teve início com a construção das primeiras máquinas têxteis, por volta do século XVI, seguindo até a Segunda Guerra Mundial. A indústria, nesse período, caracterizava-se como pouco mecanizada. Os equipamentos eram simples, superdimensionados e de fácil conserto, além de o volume de produção não ser prioritário, em razão da conjuntura econômica da época. Serviços de limpeza, lubrificação e reparos corretivos eram executados após a quebra. Os serviços eram fundamentados apenas na manutenção corretiva. A Primeira Guerra Mundial, por volta de 1914 e 1918, foi ponto fundamental para a evolução das técnicas de manutenção. Assim como hoje, grandes tecnologias aparecem devido à aeronáutica bélica. Durante a Primeira Guerra,
havia a necessidade de garantir a permanência das aeronaves em voo, já que o aparecimento da falha concreta derrubava uma grande quantidade dos aparelhos. Após a Primeira Guerra, a aviação comercial vê a necessidade do uso da manutenção preventiva. Entretanto, a nível industrial, continua com a prática da manutenção corretiva. O período pós-guerra trouxe consigo a segunda geração da manutenção. Nessa fase, a tolerância com atrasos diminuiu e a exigência de produtividade aumentou, em razão, sobretudo, das pressões originadas da guerra. Como consequência, houve um forte aumento da mecanização das indústrias e os equipamentos. De simples e robustos, passaram a complicados, exigindo uma metodologia de manutenção mais apurada. Sendo tendência nesse período também o aumento da demanda por todo tipo de produtos, forte apelo ao aumento de mecanização, aumento da complexidade das instalações industriais, aumento da busca por maior produtividade, maior dependência do bom funcionamento das máquinas, busca de solução para evitar as falhas dos equipamentos. Com o aumento da necessidade dessas tendências, as intervenções nas máquinas passaram a ser realizadas em intervalos fixos, tendo como consequência a evolução dos custos de manutenção, se comparado com outros custos operacionais. Aumenta-se também a necessidade de se ter o planejamento e o controle da manutenção, que será tema da nossa próxima aula. Os serviços já são focados na redução de custos e o aumento da produtividade. Surge, então, a manutenção preditiva, que é um método de manutenção voltada a predizer as falhas do equipamento, onde eu posso fazer uma análise anterior à quebra da máquina. Com o fim da Segunda Grande Guerra, surgem aviões mais velozes e mais sofisticados, tecnologicamente. Isso faz com que a manutenção preventiva seja insuficiente, surgindo assim a necessidade de uma nova técnica de manutenção mais eficiente e que possa ter baixo custo em relação à manutenção preventiva. Surge assim a necessidade da manutenção preditiva. A terceira geração da manutenção teve seu início na década de 1970, alavancada pelo processo de mudanças ocorridos nessa época nas indústrias. Tais transformações podem ser classificadas em 3 áreas principais, quais sejam a expectativa de crescimento da função manutenção, o melhor entendimento do modo como o equipamento falha e o aumento da gama de técnicas e ferramentas de gerenciamento da manutenção. Nessa geração, acelera-se o processo de mudança nas indústrias, a paralisação da produção é vista como aumento dos custos, a manutenção passa também a ser responsável pela qualidade dos produtos. Necessidade de visualização instantânea dos fatos, ou seja, a manutenção tem que ser ativa para a real situação dos equipamentos e de solução rápida dos problemas. Nessa geração, há o surgimento do sistema Just-in-Time, trabalho desenvolvido em tempo justo e necessário, técnica que visa um melhor desenvolvimento dos processos de produção. Um grande exemplo desse processo que nós podemos citar, a gente já encontra na Fiat, localizada em Betim. Lá, eles trabalham com o processo Just-in-Time, onde eles não têm almoxarifado e a produção é conforme a demanda que for exigida para esse dia. Pausas na produção
paralisação da fabricação para grandes intervenções preventivas. Crescimento da manutenção e da mecanização indica confiabilidade e disponibilidade dos equipamentos. Enfoque dos pontos-chave de saúde, processamento de dados e telecomunicações dentro da empresa. Segurança dos funcionários e responsabilidade com o meio ambiente. Isso porque os órgãos de regulamentação legislativa passam a ter uma fiscalização mais incisiva, podendo com isso impedir o funcionamento de empresas quando elas não atendem essas legislações. As intervenções devem ser reduzidas ao máximo, evitando gastos, tempo, pessoal e desvio da produtividade. Reforça-se o conceito da manutenção preditiva. Nessas 3 gerações, podemos observar que a manutenção passou de mal necessário a uma parte integrante dos esforços estratégicos de produtividade da empresa. Da preocupação única com a disponibilidade do equipamento à priorização da efetividade do negócio, por meio do gerenciamento dos custos e a priorização da integridade das pessoas, dos equipamentos e do meio ambiente. Do simples atendimento à produção, passando à peça fundamental na garantia do atendimento ao cliente por meio da melhoria da confiabilidade dos equipamentos e processos. Então, nós podemos ver aí dessas 3 gerações que a evolução foi tremenda, principalmente da 2ª para a 3ª geração. O enfoque pela diminuição de gastos e o foco na qualidade do produto e com menos gastos de manutenção e produção foi o que instigou, né, a revolução, essa parte de revolução da área da manutenção no setor. Já no Brasil, no início do seu desenvolvimento industrial, a baixa produtividade industrial, baixa taxa de utilização anual e os altos custos de operação e de produção refletiam justamente em um baixo nível ou até inexistência quase total de organização na manutenção. No entanto, com o passar dos anos e o amadurecimento industrial que adquirimos, fez-se sentir a pesada necessidade de reestruturação no nível e na filosofia da organização da manutenção, de modo que hoje já temos um esforço maior nesse sentido e podemos até dizer que a manutenção ganha o seu destaque no processo produtivo. Como não poderia deixar de ocorrer, em benefício próprio das empresas e indústrias. Nos últimos 20 anos, a atividade de manutenção tem passado por mudanças do que qualquer outra área dentro da indústria. A manutenção é um processo de melhoria contínua. Disso aí nós não temos dúvida que tem essa necessidade. Como visto no processo de evolução da manutenção, descrito anteriormente em 3 gerações, podemos ver que a manutenção saiu de processos e visão rudimentares, desde da corretiva, para a busca por quebras de paradigmas, produtividade e maior lucratividade com os processos de produção. Isso com a implementação da manutenção preventiva e, posteriormente, manutenção preditiva. Com isso, podemos concluir que a manutenção trata-se de um processo de melhoria contínua. Novas técnicas e métodos de manutenção surgiram dos anos 2000 para cá, de modo a trazer uma melhoria e uma confiabilidade nos equipamentos e dos processos de manutenção, seja ela elétrica ou mecânica. Dentro da manutenção, tem-se a necessidade de trabalhar em equipe, buscando somar ideias, habilidades pessoais e técnicas, adquirir novos conceitos e colocar tudo isso em prática para a obtenção de melhorias,
tanto para o setor de manutenção, como para um bem geral da empresa e dos produtos ali fabricados. Na manutenção, trabalhar em equipe é unir forças, conhecimentos, habilidades para obtenção de resultados. Funciona como uma embarcação marítima, onde todos têm uma função a desempenhar, de modo que consiga atingir seus objetivos ou destino. Os resultados obtidos são mérito de todos ali que integram aquela equipe, sem distinção de cargo e salário. Se a gente fizer uma analogia a um ambiente industrial, nós podemos observar que dentro de um setor de manutenção, a gente pode ter diversas áreas, né? Tanto parte elétrica, mecânica, o pessoal de gestão, supervisor, parte de gestão. Então, todos esses pessoais são responsáveis por gerir a manutenção como um todo, para que ela consiga rodar dentro do chão de fábrica com perfeita qualidade e possa trazer resultados satisfatórios para que isso aí possa ser medido futuramente como uma ferramenta de melhoria. A busca por uma manutenção eficiente passa por uma junção de esforços, ações e cooperações entre as equipes de manutenção e produção, com ações preventivas desenvolvidas pelo pessoal da manutenção, voltadas para o bem-estar do equipamento. Um trabalho de prevenção também executado pelos operadores, com pequenas ações que podem evitar paradas inesperadas e, por fim, na base do triângulo, uma cooperação entre as equipes de manutenção e produção, de modo a se unirem para obtenção e fortalecimento de resultados da empresa e índices de manutenção satisfatórios. Chegamos ao fim da aula 1. Na aula 2, iremos tratar sobre o processo de gestão da manutenção. Por se tratar de uma disciplina teórica, é preciso muita leitura e atenção para compreender os conceitos e termos que envolvem a manutenção elétrica industrial. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila e o material extra. Bons estudos e até a próxima aula.